A cidade de São Paulo deve ter um orçamento 5,9% maior em 2016. Significa que o município terá pouco mais de 54 bilhões de reais. Para falar do assunto, conosco no estúdio, o presidente da Comissão de Finanças da Câmara, vereador José Polici-Neto, do PSD. Tudo bem, vereador? É um prazer tê-lo conosco aqui novamente. Prazer é nosso. Boa tarde para você. Boa tarde. Parte do orçamento tem a ver com a renegociação da dívida do município com a União. Qual é a porcentagem? Isso mesmo. Primeiro a gente tem que entender a importância que isso tem. Tem uma importância para o ano que vem, mas já começou a ter uma importância para esse ano. Esse ano, por conta de uma ação judicial que o município entrou, e aqui a gente tem que reconhecer e parabenizar o prefeito Haddad, ele foi corajoso ao buscar na justiça a garantia dos direitos do munícipe da cidade de São Paulo. Teremos coisa da ordem de R$1 bilhão de depósitos judiciais daquilo que nesse ano não teremos que pagar da dívida. Esse dinheiro está sendo guardado e vai ser gasto no orçamento do ano que vem. Esse ano a gente não pode mexer, mas no ano que vem a gente vai poder mexer. É lógico, não foi só o prefeito Haddad, o Senado que votou, os prefeitos anteriores tiveram a sua responsabilidade, mas foi o prefeito Haddad que materializou, e a gente tem que ser aqui muito honesto e parabenizar o prefeito por essa conquista. Mas a conquista não se dá só no recurso do município, que fica no município, que você não paga mais a dívida para a União. Tem um pouco mais de 1 bi esse ano, que está sendo depositado todo mês, tem um pouco mais de 1 bi o ano que vem, 1,2, 1,3, então já soma aí quase 2,5 bi de recursos nossos. Muito desse recurso que só aumentou 5% do ano que estamos para o ano que vem de muito recurso que esperava que a União transferisse para o município, quase 7 bilhões de reais, que não vieram. Então a gente está substituindo parte do recurso que o governo federal não está mandando para São Paulo por dinheiro nosso. Portanto, os investimentos tendem a acontecer, porque o dinheiro vai estar no caixa. Então a gente tem um alívio e, portanto, teremos condições de realizar mais investimentos. A expectativa com este alívio de contas, que a gente está dando aí coisa da ordem de 5,5%, 6%, de todo o nosso orçamento, mais de 2,5 bi, de 50 bilhões. Então temos um valor grande, não é pequeno, é bastante. Mas temos dois elementos que trazem recursos também. As operações urbanas, temos um leilão agora no dia 27 da Operação Urbana Faria Lima, expectativa de atingir 600, 700 milhões de reais, então é muito positivo. E ainda temos um novo leilão da Água Branca, que foi frustrado no primeiro semestre desse ano, e um novo leilão da Água Espraiada, totalizando mais de 1,5 bi também. Então estamos falando de 4 bilhões de reais que não se teve esse ano e que vamos ter ano que vem. Então, próximo de 70% do que a gente está investindo esse ano. Então, é um valor significativo o que a gente vai ter da renegociação da dívida e o que a gente vai ter das operações urbanas. Vereador, é claro que a cidade inteira ganha com tudo isso, mas quais áreas receberão um orçamento maior? Esse tem sido o grande desafio, porque o recurso da operação urbana fica no território da operação urbana. Então, lógico que a operação urbana, ainda em São Paulo, ela acontece nos trechos mais nobres, na Faria Lima, na Berrini. Então, você acaba tendo investimento onde o problema já não é tão grande. Melhora um pouco de transporte, garante um pouco de habitação de interesse social naquele território, mas a periferia não vê esse dinheiro. Por isso a gente está fazendo um esforço muito grande de pegar uma parte ponderável desses recursos, que infelizmente ainda não estão na subprefeitura, e não dá para falar que isso é um erro do prefeito, ele acha que ele partilhou com a Câmara essa vontade de dizer onde vai colocar, então 500, 600, 700 milhões de reais que ainda não estão nas subprefeituras, irem para as subprefeituras por conta desse alívio. Então aqui eu estou acreditando muito mais que o prefeito está fazendo uma sugestão para a Câmara. Se vocês são os 55 vereadores, dialoguem com a comunidade, façam como o nosso presidente bem conduz a casa no Câmara no Bairro, e faça com que isso gere um instrumento de investimento em cada um dos bairros, em cada uma das subprefeituras. Então, acho que o trabalho que o nosso relator, Milton Leite, que o subrelator Jair Tato, junto com todos os vereadores da comissão, o Ricardo Nunes, que também é subrelator, todos eles terão uma tarefa muito grande, que é elaborar o último orçamento dessa gestão, que tem constrangimento também, porque você não pode iniciar obra nova, que você não tenha previsto no plano plurianual. Então, tem uma série de detalhes importantes. Mas o que a gente tem que lembrar é que temos 4 bilhões de reais de recursos novos e próprios do município de São Paulo, do cidadão. O que eu queria te perguntar considerando que o senhor falou, por ser o último ano de uma gestão, muda alguma coisa nesses desafios para discutir o orçamento? Muda, por quê? Você só pode iniciar uma obra nova se você tem ela programada no plano plurianual. Então, eu não posso iniciar uma obra que eu não tenho garantia nenhuma de concluir no ano que vem ou deixar para a próxima gestão.
Essa é a responsabilidade fiscal. É quase assim, eu começo a minha casa, mas como sei que não vou terminar, vou deixar para outro. Não pode. Então tem que ter muita responsabilidade nisso. No passado, todo mundo começava a obra só no final de governo, né? Vamos lembrar quantos esqueletos de tanta coisa não ficou por aí. Então agora não, a lei de responsabilidade fiscal começou naquele ano, tem que terminar naquele ano, ou ter recursos programados para isso. Fontes garantidas para isso. Então, essa é uma questão importante. Então, hospital que começou esse ano, se tiver fonte garantida, pode continuar. Se não tiver fonte garantida, não pode iniciar. Então, por isso que o prefeito correu para dar ordem de serviço naquele hospital que começa a ser construído na Brasilândia. Por quê? Ele pode chegar até 2017, como já foi anunciado pelo secretário, pode, mas ele começou esse ano, não o ano que vem. E até porque esse a Câmara ajudou muito, aprovando uma legislação que vendeu um grande terreno em Santana e ele tem fonte assegurada de recurso para esse hospital. Mas me parece fundamental que o cidadão entenda que esse é o momento da gente dialogar com a Câmara, né? Estamos nessa retinha final, a presença da população na audiência pública que teremos nessa quinta-feira é absolutamente importante, com transmissão ao vivo pela TV, porque vai ser lá no plenário. É a última audiência, é a última audiência do orçamento. Exatamente. Então, e por que ela é importante? Porque os vereadores vão começando a fechar a orientação que a população dá de qual recurso tem que ir para a subprefeitura, onde teremos sim que reservar recursos para uma ampliação de uma UBS, para a construção de uma UPA. Se não fez a desapropriação da área, se não é desapropriação amigável, já sabe que não vai conseguir fazer ano que vem. Então, o plano de metas vai ficando mais próximo do tangível, né? Assim, eu já sei que se não serão 15 céus, serão quantos? 3? Serão 4? Então, a gente vai começando a enxergar de tudo que não foi possível fazer, o que de fato a cidade vai ter o ano que vem. Então, são 8 céus, são 5, são 4, quantos são de fato? Então, esse orçamento aprovado pela Câmara não pode iludir o cidadão. Então, se temos dinheiro para 4 céus, não dá para dizer que é 5, tem que dizer que é 4 e tem que dizer onde eles estarão. Se a gente não vai conseguir fazer todas as UPAs que o prefeito queria fazer, a gente tem que dizer quais serão e onde serão, quantos. Então, essa é uma questão fundamental, a gente ser muito transparente com a sociedade, porque ela vai acompanhar isso. E como é ano eleitoral, né, a palavra empenhada e escrita na lei do orçamento é fundamental para a gente garantir o processo sucessório com tranquilidade. Vereador, e a participação da população, como é que está? E ela ainda pode participar? Como é que funciona isso? Esse foi o primeiro ano que a gente abriu para a população mandar sugestões pela internet. Então é a primeira vez que a Câmara inovou, fez bem o nosso relator de aceitar essa possibilidade. Então, e aí as reivindicações, elas podem ser contempladas? Podem ser contempladas, manda pela internet, tem o banner que traz o orçamento muito bem explicadinho, quais recursos vão para educação, saúde, se você quer colocar mais recursos, ou você quer dizer para que aquele recurso vai ser utilizado, porque às vezes você vê um volume de recursos tão grande, olha lá na saúde, 9 bilhões, olha na educação, 11 bilhões, fala, não, mas eu só quero dizer para onde vai parte desse recurso, eu não quero colocar mais. Então, acho que é bastante interessante a população ir participando cada vez mais ativamente, por quê? Hoje temos mais de 1.125 conselheiros participativos, que são eleitos por distrito. Emenda de minha autoria, na reforma administrativa do Haddad, deu um comando desse. Esses conselheiros vão à eleição em dezembro. Então, portanto, esse é um momento muito bom também para os conselheiros candidatos que estão disputando discutirem qual que é o plano de intervenção nos seus distritos, que distrito que eles querem, que recurso eles estão imaginando que vão levar para lá, é para a reforma de uma creche, é para ampliação de vaga. A gente sabe que ainda tem aí mais de 100 mil vagas ainda que a gente precisa correr atrás. O prefeito tem se esforçado, mas ainda falta muito. Então, acho que esse é o momento da gente tomar as decisões. Se não conseguiremos fazer tudo, teremos que dizer com muita objetividade para o último ano onde investiremos o dinheiro da nossa população. Vereador, para finalizar, quando que deve ser votado o orçamento aqui na casa? Nós temos expectativa de votar na Comissão de Finanças e Orçamento entre segunda e terça da semana que vem, levar para o plenário para votar em primeira entre terça e quarta da semana que vem, abrir para os vereadores apresentarem as suas emendas, momento importante, porque as comunidades vão a cada um dos seus vereadores, cada um dos 55 vereadores tem uma base minimamente distrital, então tem voto local, essas comunidades trazem para os seus vereadores, os vereadores apresentam as suas emendas, são 2 dias para apresentação de emenda, então pode ser quinta da semana que vem e terça da outra que eu falo, depois da semana que vem. E a gente deve votar entre o dia 15, 16, 17, então ali na semana que antecede as nossas férias natalinas, né? Então, um pouquinho antes do Natal,
a Câmara deve oferecer à sociedade o que esse debate, que foi bastante intenso, os secretários têm vindo à casa, a população tem vindo, mandado muita sugestão. É lógico que como a Câmara não saiu daqui, acolheu o que o Câmara no Bairro realizou, você não tem ainda a sensação da população, né? Possivelmente a gente vai ter nas votações, então a população vem para cá nas votações. Então a gente está fazendo um esforço para trazer a população para a votação, porque é fundamental os olhares da nossa sociedade quando o vereador põe lá o dedo na votação, né? Quando ele vai dizer o voto, é favorável, é contrário, apresentou emenda, vai ser favorável à emenda, esse é o momento mais mágico que o parlamento tem. Muito obrigada, vereador, pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para você.